Hoje aqui no Braddock Show, ele vai responder, entrou para responder a um vídeo do Renan Santos, que é líder do MBL. Gostaria que a produção, por favor, colocasse o vídeo aí para os telespectadores, a todos, toda a bancada que está assistindo também, para ver e ver aí o professor Antônio Alves respondendo. Vai lá, o vídeo. Meus queridos amigos aqui do canal, existe um candidato, ou melhor, um pré-candidato à presidência da República, que tem um potencial de crescimento gigantesco. Se você acompanha o nosso canal, sabe que nós, antes de todo mundo, já falamos do potencial desse cara e da capacidade fenomenal que ele tem de se comunicar com as pessoas, tá? O nome dele é André Janones e você vai entender tudo sobre a campanha dele. Nesse nós formulamos esse tipo de raciocínio, como nós entendemos, por exemplo, com o Janones. Antes de todo mundo, direita, esquerda, imprensa, qualquer um falar do cara, a gente fala, ó, olho nele. A gente conhece o Janones, então ele tem um potencial enorme para crescer. A rejeição a ele é baixíssima, isso precisa ser dito também. E ele tem algo, em termos de política de opinião e redes sociais, que ninguém tem. E este é o ponto que vocês precisam entender para entender o André Janones, tá? Mas o discurso da esquerda brasileira, porque o André Janones não é um cara de esquerda. O André Janones não é um cara de esquerda. Ah, mas ele já foi filiado ao PT, ele já foi, mas ele não é petista. Ah, mas ele já foi filiado ao PT, ele já foi, mas não é petista. Foi, mas não é petista. Foi, mas não é petista. Isso se tornou uma liderança política. Ele tem uma história que inspira as pessoas. Isso é fato. Só que ele não compra a agenda, a linguagem e a estética da esquerda. Ele não compra a agenda, a linguagem e a estética da esquerda. Aí, o vídeo passou. Agora eu gostaria da produção colocar outro vídeo aí. Aí eu vou convidar o professor Antônio Alves para a sua resposta. Vai lá. Perspectivas de muita gente, tá? Existe um programa que eu nem sabia que existia, que chama Braddock Show. E nesse programa, uma figura que eu também não sei que existia, ele começou a alertar seus espectadores bolsonaristas sobre o Movimento Brasil Livre. Dá uma olhada na fala dele. O que eu queria dizer é que o MBL não pode ser subestimado. A gente perde muito toda vez que a gente subestima quem tá do outro lado, e talvez o nome do partido tenha ficado bom, omissão, né? Parece que é omissão mesmo, né? De omitir, né? Então vamos lá, de movimento acabado, nós passamos a ser, vamos dizer, pessoas que não podem ser subestimadas, que nós estamos trabalhando os jovens, nós estamos nos organizando. Sim, nós estamos nos organizando. Ele obviamente vai naquela linha de que nós somos omissos, porque na cabeça dele nós nos opormos a Lula e a Bolsonaro. Perdermos voto por bater num adversário político do próprio campo nos torna omisso, quando na verdade nós não somos omissos aos erros de campo nenhum. Ele que é bolsonarista, e um bolsonarista de ocasião, né? Ele era de esquerda e virou bolsonarista. Ele coloca agora, vamos dizer, as coisas da seguinte maneira: eu bater no Bolsonaro faz com que eu tenha sido omisso com o Lula, que nós batemos também. Agora ele, que não fala dos crimes do Bolsonaro, que não fala dos erros do Bolsonaro, das traições do Bolsonaro, ele não é omisso, ele é um cara ativo. Ele toma posição, que é basicamente uma posição de adesão fácil em nome do like e do compartilhar de um determinado público. Sabe, isso tem nome, isso é oportunismo, vagabundo e barato. Mas tudo bem, o que nos interessa aqui é a ideia de que eles começaram a se preocupar, tá? A ideia de que esse movimento que era para ter acabado, o tal do MBL, começa a se tornar inevitável na vida. Aí, vídeo assistido, vídeo visto, e convido agora o professor Antônio Alves para a palavra. Muito bem. Bom, primeiro agradeço ao Braddock por ter me chamado para dar a resposta. E eu quero começar dizendo o seguinte, né? Eu vou direcionar minha fala diretamente pro Renan, porque pode ser que ele esteja assistindo, tá, gente? Eu acredito que ele tá vendo aí o Braddock. Talvez ele seja um dos nossos ouvintes, nossos telespectadores aí. Primeira coisa, Renan, vocês são omissos sim, tá? O MBL é omisso sim. Tô vendo que tá travando novamente, vocês estão me ouvindo, ou Anselmo? Estamos te ouvindo, pode continuar, professor. Perfeito. O MBL é omisso sim. E para mim, a escolha do nome que vocês, enfim, a escolha do nome de vocês aí para o partido de vocês é um tremendo de um ato falho. Tá? É um tremendo de um ato falho. E eu quero dizer o seguinte: o Renan, mesmo não me conhecendo, ele me chamou, até anotei aqui, né? Mesmo não me conhecendo, como ele mesmo assumiu ali na fala, né? Ele me chamou de oportunista e vagabundo barato, né? Dizendo que eu não falo dos crimes, dos erros do Bolsonaro. E eu vou devolver da seguinte forma. O MBL, enfim, os seus membros ali, toda vez que eles foram associados à esquerda, ao centro-esquerda, em movimentos, em passeatas, em movimentos de rua, nas câmaras legislativas ali, tentando angariar votos para seus projetos, enfim, toda vez que o MBL é associado a qualquer área da esquerda, eles se justificam da seguinte forma: olha, a política é a arte do possível.
Né? Então, quando eu me junto com a esquerda, num palanque, num caminhão de som, na Câmara, para conseguir voto para o projeto tal, X ou Y, quando eles são associados à esquerda de qualquer forma, eles se defendem e justificam dizendo, olha, a política é a arte do possível. Logo, nós temos que fazer aquilo que é possível para atingir um determinado objetivo. E, Renan, eu concordo, a política realmente é a arte do possível. Mas eu suspeito que o MBL não saiba de fato o que significa a arte do possível, tá? Eu acredito que eles não saibam de fato o que é isso. Porque para tudo que eles fazem, eles tacam a moeda do é a arte do possível, precisei tomar essa decisão, essa atitude, essa posição para poder, enfim, eles se justificam dessa forma. No entanto, eles preferiram se distanciar, atacar, tentar desconstruir o maior movimento conservador de direita que, sim, surgiu com a figura do Bolsonaro, com todos os seus erros, com todos os seus problemas, mas, sim, o mais verdadeiro movimento conservador de direita, de fato, que esse país já viu. Eles preferiram se afastar disso, uma vez que não eram protagonistas dentro desse movimento, e preferiram se aliar, eu vou dizer se aliar porque a omissão também é uma escolha, permitindo que o PT, o governo Lula, ganhasse espaço e voltasse ao poder. Então, ou eles de fato não têm a menor ideia do que é a arte do possível, ou eu fico pensando aqui, qual é o conceito de possível para o MBL? Qual é o conceito de possível deles? Uma vez que, por conta desse nojinho estético do Bolsonaro, de todos os erros que ele cometeu, eu prefiro me aliar ao partido que já causou o maior estrago na história recente desse país, permitindo que ele corresse o risco de voltar, e eles contribuíram sim para isso, tá? Contribuíram sim. Diferente do que o Renan falou ali, eu particularmente nunca disse que o MBL é um movimento acabado, mas eu vou na linha do que o Kim Paim colocou ali, de que nem de longe o MBL tem hoje a representatividade e a força que já teve um dia, ok? Então isso é um fato. Pera lá, isso é um fato, ok? Mas preferir ser omisso, ficar em cima do muro, e ficar em cima do muro, geralmente na política, quem fica em cima do muro cai para a esquerda, hein? Quem fica em cima do muro cai para a esquerda, tá? Eles preferiram ser, como já foi bem colocado aqui pelo Coronel, pelo Paulo, eles preferiram ser a oposição autorizada ali, né? Eles preferiram buscar esse protagonismo nessa oposição autorizada e jogar o Brasil embaixo da lama. Agora eu vou dar um exemplo. E Renan, não sei se você está me acompanhando aqui, eu vou te dar um exemplo, cara, de verdade. Eu quero que você pegue o que eu vou fazer aqui agora como um exemplo de honestidade intelectual, de proporcionalidade, porque ao dizer não ao bolsonarismo por conta dos erros que ele cometeu, por conta do nojinho estético do Bolsonaro, e caminhar na direção do que vocês estão caminhando, vocês não têm noção nenhuma de proporcionalidade. Então vamos pegar um caso assim que foi muito polêmico, já foi citado aqui, que é o caso, por exemplo, lá dos áudios vazados lá da Ucrânia. Não vou aprofundar isso, e eu vou analisar só um ponto, tá? Eu não acredito, como boa parte da imprensa condenou aí o Arthur, que houve crime no áudio. Não vou analisar o restante do que foi feito lá na Ucrânia, tá? Não tenho competência para isso, mas eu, pessoalmente, não acredito que houve crime no áudio do Arthur. Eu acredito que foi uma vergonha internacional tremenda, tá? E que aquele áudio revelou o que significa, que homem é o Arthur, que muitas vezes não aparece ali nas lives dele, tá bom? Nos vídeos, enfim, aquilo revelou o caráter de um homem. Tá? Mais do que um crime, não acredito no crime, mas eu acredito que sim, aquilo revelou o caráter de um homem, e eu tenho certeza que foi o maior erro, um dos maiores erros, se não, que o Arthur já cometeu na vida dele. No entanto, Renan, aprenda, por favor, o que significa proporcionalidade. Eu discordo totalmente do que aconteceu, né, na condenação do Arthur posteriormente. Eu não acredito que houve erro que houve crime naquele áudio, então ele ser cassado, perder o seu mandato e ficar inelegível, eu discordo totalmente disso. Mesmo sendo oposição e sendo ferrenhamente oposição ao pensamento que vocês estão levando em frente hoje, eu não consigo olhar para as consequências que o Arthur teve e dizer, olha, eu concordo com isso daqui, tá? Eu não consigo acreditar nisso. Por que eu acredito nisso? Porque ao mesmo tempo, pouco tempo antes, na mesma casa legislativa que o Arthur fazia parte... Por favor. Ok, já concluindo. Na mesma casa legislativa que o Arthur fazia parte, um outro parlamentar de fato havia sido pego ao vivo, ele assediou, né, uma outra, não vou citar nomes aqui, vou só jogar aqui, isso ficou gravado e foi ao vivo. E esse parlamentar não foi punido da forma que o Arthur foi, ele tá lá ainda. Então, ou os dois seriam punidos com essa cassação, ou, enfim, proporcionalidade.
Tá? Então, aprendam o significado de proporcionalidade, porque quando é que vocês cobram proporcionalidade. Olha, foi um mero erro aqui, né? Que não haja um julgamento por conta disso. Então, vocês não têm noção nenhuma do que de fato é a proporcionalidade. E aí, já fechando, eu fiquei pensando aqui que se o MBL fosse da Argentina, eles teriam, né, teriam feito ali uma fala, não podemos votar no Milei, porque o Milei, olha, ele é exagerado, olha essa fala dele, ele não vai conseguir cumprir isso, mesmo diante do caos que a Argentina já vivia por conta do partido que vinha governando o país até aquele determinado momento. E eu finalizo da seguinte forma, eu fico pensando que talvez o MBL, ele esteja tentando, de fato, jogar o Brasil na frente de um caminhão, para depois tentar ser aquele que resgatou o Brasil, né, todo ferrado diante de uma catástrofe que eles queiram assumir ou não, eles são parte do motivo e do que levou o país até aquela determinada situação. É isso. Obrigado, valeu, professor Antônio Alves. Pode deixar o pessoal na tela lá. Já voltou em mim aqui. Eu quero passar para o Kim Paim comentar também. Se tem algum comentário, Kim, sobre o assunto, vai lá, Kim Paim. A única coisa que eu posso falar aí para acrescentar sobre esse vídeo do Janones é que o Renan, ele fala o seguinte, a desculpa dele, né, depois que o pessoal recuperou esse vídeo aí por causa das denúncias de rachadinha. Ele fala, não, eu não tô falando nada demais, eu só estou fazendo uma constatação de que o Janones é um cara isso, é um cara que luta, é um cara que tem desenvoltura nas redes sociais. E aí, em vídeo, eu trouxe alguns tweets do MBL, até que aberto. E aí eu questionava o seguinte, falei, tá, beleza. Por que o MBL resolve... É a questão do MBL ser camaleão, né? Não ter valores sólidos. Você pega o dia 30 de maio de 2018. Isso tá no Facebook deles, me perdoem. Assim, ó. Janones foi membro do PT e da UNE. Depois foi para o PSC quando Dilma perdeu a popularidade e concorreu pela prefeitura de Ituiutaba, de Minas Gerais, sendo apoiado pelo PT e pelo PCdoB, tendo um petista como seu vice. Aí depois fala, você já conhece o pacote de crime do MBL, blá, blá, blá. Aí o Kim Kataguiri, no dia 28 de maio de 2018, posta, cuidado com aproveitadores e oportunistas, tem muito por aí. Aí é uma imagem que tem uma manchete grande que é atenção, auto-intitulado líder da greve, de greve é militante petista. Aí tem uma live com várias pessoas e no meio tá o Janones. Aí embaixo tem uma postagem no Facebook do Janones e mais abaixo tem 3 imagens do Janones. Um é o do LinkedIn dele, que tá advogado, comentarista, e aí o MBL grifa militante petista. Do lado tá somente uma ficha do TSE, que aí o MBL mostra a coligação com o PT e Partido Comunista. E em 18 de março de 2019, no Twitter do Renan Santos, ele fala: o ato foi muito legal, mas o cenário me preocupa. Soa como prenúncio de algo muito ruim. O momento é propício para jacobinos ainda mais irresponsáveis que aqueles já conhecidos. Gente tipo André Janones, capaz de misturar a Suprema Corte com Previdência. Aguardem. Então, assim, um grupo que fazia tantos alertas sobre o Janones, que classificava o Janones como um oportunista, mandavam as pessoas abrir os olhos sobre Janones, classificava o Janones como um jacobino mais irresponsável do que os que já conheciam, e depois voltar para falar, não, vejam só, o Janones, nossa, eu tô só constatando que ele tem boa comunicação, tá só constatando. Aí, em 2022, quando teve lá a festa do Podemos, da filiação do MBL, porque eu saí candidato junto ao Moro, quem tava lá? O Janones. Ô, cara, que história é essa? Tava lá o Janones, em 2021 se juntaram para tentar colocar a manifestação do dia 12 de setembro sair do papel. Então, assim, é piada atrás de piada. Não tem, assim, se amanhã o Lula falar, ó, MBL, Renan Santos, vou abraçar vocês e vou tornar vocês o maior braço de militância petista. O Renan muda as cores do MBL para vermelho, faz o L, deixa a barba crescer e fala, gente, agora a gente mudou, acordamos, começamos a perceber que realmente o Lula estava certo, foi tudo um grande golpe da imprensa, começamos a ver que a Rede Globo estava falando a verdade esse tempo todo, me perdoa, a gente estava errado, e isso você vê, a gente já tinha percebido que Bolsonaro não era o melhor caminho, e agora estamos convictos, é o Lula, e acabou. Não tem nenhuma linha de coerência de nada. Essa é a turma do MBL. É isso aí, Kim. Obrigado. Eu quero... Professor, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor deu uma franzida assim na sobrancelha? Sim. Fala aí, professor. Não, eu só quero fazer um complemento.
Para mim, um dos maiores erros, um dos maiores problemas ali nessa guerra pelo oportunismo, que é o que o MBL representa, é que eles fizeram parte daquilo que sabotou, e eu reafirmo, a maior chance que nós já tivemos dentro da política de alçar voos maiores ali dentro dessa guerra ideológica, dessa guerra cultural. Esse é um dos... E eles sabem disso, por isso a omissão é um nome muito bom para o partido deles. Tá? Eles sabem disso, porque como o próprio Olavo de Carvalho já falou, não adianta nada. Eu chego à presidência, mas se eu não chegar ao poder intelectual, se eu não chegar à frente, se eu não pelo menos despontar nessa guerra cultural, de nada adianta. Eu vou estar na presidência e a gente sabe o que acontece, a gente viu o que aconteceu. Então, eu acho que seria muito interessante e eu queria ver um dia, né? Mas eu acho que para um dia algum membro, né, algum integrante do MBL assumir e reconhecer isso, primeiro ele vai ter que sair do MBL, né? Porque eu vejo que as pessoas que saíram, acho que o Paulo Filipos, né, eu conheci um pouquinho do trabalho dele, da história dele, conseguiu sair e reconhecer. Para sair daquela lavagem cerebral, para reconhecer, vai ter que sair daquela lavagem cerebral. Acho que não tem outro jeito. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.